E hoje eu vou fazer uma aula bem bacana, porque é algo que foi detectado com muito cuidado nas nossas aulas, tá? Que é o seguinte: como montar uma cena na aula de teatro. Eu vou dar um exemplo aqui do que acontece muito, tá? E não que eu seja contra não, tá? Não que eu seja contra, mas eu sempre acho que é preciso haver uma estrutura na cena, num pensamento para se montar uma cena. Porque o que acontece? Eu falo assim para os alunos, né? Eu quero uma cena assim, tal, passa um exercício que eles precisam montar uma cena. E aí você passa o exercício e o aluno imediatamente fala assim, tô pronto. Ok, tudo bem. Eu também, quando vou mostrar, que eu vou dar exemplos, né, do que eu quero que faça, eu também sou muito rápido para improvisar ali, para montar, para mostrar, né, o que eu quero, mas eu faço algo muito pequeno. Mas eu sempre penso assim, poxa, mas eu acabei de passar um exercício que precisa uma certa estrutura, né, de pensamento, uma certa estrutura lógica para se fazer e para apresentar, e eu mal terminei de falar, a pessoa já está pronta. Nada contra. Aí, eu repito, aí, né, cada um tem a sua maneira de raciocinar, enfim. Mas eu vou dar uma dica que eu acho muito mais produtivo e muito mais atrativo para quem está assistindo e principalmente para mim que estou dando a aula, né? Eu que estou dando a aula, então eu fico mais, pô, que bacana, foi uma coisa bem pensada, né? Eu vi que tem detalhes, ele pensou numa estrutura para começar e no meio da cena e para terminar a cena. Então eu vou dar algumas estruturas do que fazer para se montar uma cena numa aula de teatro. Então vamos lá, eu peço um exercício, tá? Vamos dar um exemplo, eu peço para que montem um exercício, eu improviso, porque não é algo escrito, não tem um texto, e dou um certo tema, né? Então, primeira coisa, você tem que pensar dentro esse exercício. Quem eu sou, né, nessa história, onde estou e fazendo o quê? Aí já dá uma estrutura para você montar essa cena, né? Segundo, eu vou contar essa história com um esqueleto, né? Ela tem um início, meio e fim. Mas dentro desse esqueleto eu vou colocar alguns detalhes para enriquecer a história. Então, quando você vai montar uma história, além dessa estrutura do quem sou, onde estou e fazendo o quê, também detalhes que possam enriquecer. Detalhes, por exemplo, do dia a dia desse personagem, detalhes de algo que se faz normalmente. Por exemplo, se você está fazendo uma cena que você está conversando com alguém numa reunião, você pode pegar uma xícara e tomar um cafezinho, né? Fazer ali que está tomando um café, por exemplo, né? Ou então você usa óculos, você está em cena, de repente, em algum momento da cena você tira o óculos, limpa o óculos, né? E coloca o óculos novamente. Esse tipo de detalhe, para mim, né, para Michele, é muito enriquecedor, porque a gente viu que tem uma vivência, que tem uma verdade, né, que tem algo ali que a gente se identifica não só numa narrativa, que a pessoa contou a história, mas a pessoa vivenciou a história. Outro ponto importante, né, o ofício do ator é a arte da interpretação. Mas quando ele vai realizar esse ofício, ele tem que vivenciar a cena. Então, vivenciar a cena. Então, por exemplo, a gente está na aula, né? Então eu passo o exercício, você pode desligar a câmera, eu dou essa liberdade para você desligar a sua câmera e dar uma passada no exercício. Muta a sua voz e passa ali o exercício para você rapidamente, né? Dá uma passada para mostrar algo que a gente vai falar assim, cara, que legal, porque daí você vai dar elementos, né? A matéria-prima que eu falo, para a gente cada vez acrescentar mais. Né? Porque se você faz algo sempre a mesma coisa, é muito básica, e como eu e a Michele a gente fala, às vezes até infantil, ou então simplesmente executando um exercício, mas não fazendo de verdade, né? E se você der mais elementos, a gente vai fazer com que você cresça cada vez mais. E se você ficar nessa linearidade sempre, a gente não consegue, sabe, é a mesma coisa, assim, a gente não consegue colocar elementos para você. Então, é uma coisa, é diferente, porque assim, ó,
Uma coisa diferente, quando eu pego você para ser dirigido, né, que eu tenho todos os detalhes, tudo que eu quero, apesar de que você também pode trazer elementos, mas eu tenho ali uma estrutura na minha cabeça do que eu quero. E outra coisa é você fazer um exercício que você dá para eu poder receber o que você está dando para poder trabalhar e melhorar, né? Então é diferente. Então, numa aula de teatro, estruture o seu exercício, estruture a sua cena, se veja de fora, né? Dentro dessa estrutura também há algo muito importante. Você faz o início, o meio e o fim. Não fica rodando, enchendo linguiça, como a gente fala, redundante, se repetindo. Se você deu o seu recado, se a cena foi impactante no que você pensou, deu, fecha a câmera, como a gente faz, e termina a cena. Tá ok? Não fica tentando provar alguma coisa na cena que a gente já percebeu. Então isso também é importante. E eu estou falando isso, gente, porque nós formamos atores e atrizes, mas também pessoas que querem melhorar a comunicação. E tudo isso que a gente faz na aula de teatro é para melhorar o ser humano. Né? O ator ali é uma consequência do teu estudo, uma consequência das tuas horas praticadas, uma consequência do teu objetivo. Mas a gente está ali estruturando seres humanos e a gente precisa estruturar a nossa vida, montar uma boa cena, ser o protagonista de uma história maravilhosa. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Cheguem na aula de teatro, né? Se é pedido um exercício para você, tenha esse tempo para você estruturar na sua cabeça. Faça algo genial, como eu digo, as pessoas não, mas genial, só isso, professor? Genial, eu digo que faça uma coisa que me surpreenda a Michele, que a gente fique assim, uau, caramba, muito bem pensado, tá ok?